Capítulo 9. Com quem Deus habita. Os dois poderes do reino são o temor do Senhor e a humildade. Neste capítulo, nós vamos explorar outro elemento crucial para se aproximar do único que tão fervorosamente deseja a nossa amizade. Nosso versículo Mor nos chama a chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ainda assim, vamos examinar o que nós lemos antes e depois deste maravilhoso convite. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 6 ao 10. O firme desejo do Senhor está entre duas exortações de humildade, e por uma boa razão, pelo que o Senhor diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido, humilde de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, dos humildes. Isaías 57, versículo 15. Tiago diz, se nos humilharmos na presença de Deus, então Ele nos exaltará. Para onde? Deus nos diz por meio do profeta Isaías, para o alto e santo lugar. Ele procura por pessoas para habitar e não visitar. Tiago nos convida para mais que uma visita. Nós somos convidados para habitar em sua presença continuamente. E como Isaías diz, esse convite está disponível para os humildes. Subtítulo: Nossa ignorância da humildade. Muitos no corpo de Cristo não entendem a humildade e o seu poder. Eles a veem como sendo fraca, lamentável, não direcionada ou até religiosa. Ainda assim, é fato que frequentemente o verdadeiro humilde está sendo confundido como arrogante. Considere Davi, que a pedido de seu pai foi visitar seus irmãos mais velhos que estavam na batalha contra os filisteus. Ele chega e nota que todos os soldados, incluindo seus irmãos, estão em uma estranha nova posição de batalha, escondendo-se atrás das rochas com medo do gigante Golias. Davi ficou sabendo que havia 40 dias que isso estava acontecendo. Davi então pergunta aos homens sem pestanejar: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Isso enfureceu seu irmão mais velho, Eliabe. Ele pensava que, mais que tudo, meu irmão mais novo não é só um pirralho, mas também está cheio de si. Então Eliabe respondeu bruscamente a Davi, dizendo: bem, conheço a tua presunção, teu orgulho e a tua maldade, a insolência do seu coração. Desceste apenas para ver a peleja. 1 Samuel 17, versículo 28. Espere, quem estava orgulhoso? Somente um capítulo antes, o profeta Samuel havia ido até a casa de Jessé para ungir o próximo rei, e seu primogênito não havia sido escolhido. Ambos, Jessé e Samuel, supuseram que Eliabe seria o escolhido, porque era provavelmente o mais alto, mais forte e mais esperto dos filhos de Jessé. Mas Deus disse firmemente: porque o rejeitei. 1 Samuel 16, versículo 7. Só há uma razão para Deus rejeitar uma pessoa, e essa razão é o orgulho. O mesmo orgulho que Eliabe acusou a Davi de ter, residia nele próprio. E ainda assim, Deus ostentou
a humildade de Davi, dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Veja Atos 13, versículo 22. E Davi era a pessoa mais distante de ser fraco, lamentador ou sem direção. Davi livrou-se das ofensas verbais e se encontrou com o gigante com grande confidência, fazendo saber que ele estava perto de perder a sua cabeça. Então Davi correu para o campo inimigo, matou Golias e pegou a sua cabeça. Deixe-me ir além para provar o quão frequentemente nós não entendemos a humildade. O livro de Números, que é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, pertence a um grupo que nós chamamos de Pentateuco. Nós lemos neste livro: era o varão Moisés muito manso, humilde, mais do que todos os homens que havia na terra. Números 12, versículo 3. Uau, que declaração! Se fôssemos honestos, admitiríamos que íamos amar se isto fosse dito a nosso respeito, mas não nos atrevemos a dizer isso. Por quê? Somente uma pessoa arrogante diria isso a seu próprio respeito. Mas quem escreveu o livro de Números? A resposta: Moisés. Uau! Nós nunca consideraríamos humilde alguém que se dissesse humilde, muito menos o mais humilde na terra. Você pode imaginar um ministro em pé diante de uma conferência cristã dizendo: atenção, todos vocês, eu sou humilde, então me deixe falar a respeito disso. Ele seria desdenhado e as pessoas ririam dele e o chamariam de herege. Mas, mesmo assim, veja o que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. Então, na essência, nós temos perdido o verdadeiro sentido da humildade, porque pensamos significar nunca falar de nós mesmos e viver como vermes sem valor. Ainda assim, isso é o mais longe da verdade. Subtítulo: definição de humildade. A humildade tem 3 aspectos. Primeiro, nossa obediência a Deus. Segundo, nossa completa dependência dele. E terceiro, nossa visão de nós mesmos. Vamos dar uma breve olhada em cada um. Primeiro, nossa obediência. Imediatamente depois que Tiago escreve sobre a humildade, ele prossegue com: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4:7. Isso liga a obediência à humildade. O Senhor sempre dá ao seu povo suas promessas e planos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Essas promessas são a sua vontade e pintam dentro de nós um quadro profético de onde nós iremos. Nós desejamos fervorosamente o cumprir de todas elas, porque é Ele que coloca em nossos corações esses desejos. Veja Salmos 37, verso 4. Nos nossos corações vislumbramos onde Ele está nos levando e o nosso entendimento determina um caminho lógico para seguir. No entanto, muito frequentemente, ele nos levará em direções que parecem ser completamente opostas à lógica. A verdadeira humildade reconhece a sabedoria e as diretrizes de Deus muito acima da nossa e escolhe obedecer mesmo quando nós não entendemos. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Abraão esperou anos para a promessa de Isaque se manifestar, e enquanto o tempo passava, deveria haver uma progressão lógica em seu casamento que resultaria em crianças. Abraão poderia começar a vislumbrar a promessa de seu pai de numerosas nações. Mas então Deus muda tudo.
quando em uma noite ele diz a Abraão para viajar 3 dias e depois sacrificar Isaque. Isso não fazia sentido. Você pode imaginar sua luta em obedecer? Essa era uma dolorosa ordem e não fazia sentido algum em relação à promessa. Ainda assim, a humildade de Abraão decidiu por obedecer, mesmo quando ele não entendia. A Bíblia contém muito mais exemplos disso quando Deus instrui ou permite que ocorram circunstâncias que pareçam opostas ao que ele nos mostrou. Ainda assim, por obediência, nós veremos sua promessa cumprida de uma maneira fora do nosso entendimento. Subtítulo: Nossa completa dependência em Deus. Segundo, humildade pode ser definida como nossa completa e absoluta dependência em Deus. Davi parecia arrogante, ainda assim, ele sabia que sua capacidade vinha de Deus. Em suas próprias palavras, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Seus irmãos confiavam em suas próprias capacidades, pelo que quando se compararam a Davi, eles eram mais velhos e mais fortes. A força de Davi estava em sua fé e obediência. Vemos isso em Calebe e Josué. Eles eram 2 dos 12 líderes escolhidos para irem espiarem a terra prometida. Depois de 40 dias, os 12 retornaram a Moisés e ao povo com um relatório a respeito do território. As palavras de 10 dos líderes foram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Números capítulo 13, versículos 27 e 28. Uma vez que estes homens falaram, a congregação ficou em alvoroço. Calebe, então, aquietou o povo e com firme confiança exortou: Eia, subamos e possuamos a terra. Ele disse: porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 30. Os outros líderes rapidamente se opuseram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 31. As Escrituras então nos dizem: toda a congregação disse que os apedrejassem, Calebe a Josué. Números 14, versículo 10. Aos olhos do povo e dos outros líderes, Calebe e Josué estavam muito confiantes e iludindo-se a si próprios. Os líderes que disseram que eles não poderiam herdar a terra eram realistas. Avaliaram a situação e sabiam que era totalmente impossível para eles, como antigos escravos, invadir semelhante nação poderosa e fortificada. Depois de tudo, estavam somente protegendo suas esposas e filhos. Veja Números 14, 3. Estes líderes pareciam ser humildes, preocupados com a nação, a qual incluía as vidas dos idosos e dos fracos. Calebe e Josué pareciam tão presunçosos que não consideravam o bem-estar dos desamparados. Mesmo assim, escute de onde vinha a confiança deles. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Números 14, versículo 9. A total dependência de Josué e Calebe estava na capacidade de Deus, não nas suas próprias.
Sabiam que era a sua vontade de que entrasse naquela terra para conquistá-la. Poderiam até parecer iludidos, enquanto os outros líderes eram vistos como realistas, mas foi Deus quem separou os humildes dos soberbos. Humildade ou completa dependência da graça de Deus é exemplificada na vida de Paulo. Veja o que ele diz a seu respeito. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. E novamente, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos 9 ao 10. Isso era progressivo na vida de Paulo. O quanto mais ele vivia, mais dependente da graça de Deus ele se tornava e menos confiava em suas próprias forças, talentos ou capacidades. O quanto mais ele se esvaziava de si mesmo em submissão a Cristo, mais audacioso e forte ele se tornava em sua decisão de glorificar a Cristo. Subtítulo: Como nós nos vemos. Isso nos leva ao terceiro aspecto da humildade, como nós nos vemos. Quando foi salvo, Paulo primeiramente se humilhou, renunciando a todos os seus feitos e aos status que conseguira antes de conhecer a Jesus. Ele o chamava de lixo. No mais, não é difícil contar a vida que nós tínhamos como lixo antes de conhecer Jesus. Mas, e as nossas realizações em Cristo depois da nossa salvação? Isso é totalmente uma outra história. A respeito destes feitos, ele declarou: Irmãos, quanto a mim, julgo não tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que Deus havia feito por meio dele desde que ele fora salvo, e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3, versículo 13. Anos depois da sua conversão, Paulo foi ordenado apóstolo. Veja Atos 13, versículos 1 ao 4. A ele foi dada a abundância de revelações espirituais e sabedoria que o permitiram novamente a oportunidade de realização. Ele deu origem a várias igrejas por toda a Ásia e Europa Oriental. Nós vislumbramos sua humildade em 56 anos depois de Cristo, em sua carta à Virgem Igreja que ele iniciou em Corinto. Estava há 10 anos da sua morte, um experiente veterano a serviço de Jesus. Ainda assim, escute as suas palavras. Porque eu sou o menor dos apóstolos e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Você escuta a humildade nessas palavras? Eu quero apontar para isto. Não é uma falsa humildade. A falsa humildade sabe como usar palavras politicamente corretas para parecer humilde, mesmo assim não é humilde de coração ou mente. Isso é enganoso e falso. Mas, escrevendo a Escritura debaixo da inspiração do Espírito Santo, você não pode mentir. Não lhe seria permitido escrever semelhante declaração se ele realmente não se sentisse como tal. Então, se Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos, não era um jargão politicamente correto, e sim verdadeira humildade. No entanto, veja a próxima declaração de Paulo: trabalhei muito mais do que todos eles. 1 Coríntios 15, versículo 10. Quem são todos eles? A resposta é todos os apóstolos. Espere, Paulo está se gabando? Parece que ele está falando com outro lado da sua boca.
Como pode dizer que ele é o menor dos apóstolos e depois vir com "eu fiz mais do que todos eles"? No começo parece arrogante e que ele não queria dizer o que disse primeiramente, mas não é. Isto precede outra declaração da dependência de Paulo. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, versículo 10. Ele prosseguiu sua avaliação de ser o menor com o reconhecimento de que tudo o que tinha feito foi somente pela graça de Deus. Ele era capaz de se separar de todas as realizações, estava inteiramente consciente de que tudo o que alcançou veio da capacidade de Deus por intermédio dele. A própria descrição de Paulo como o menor de todos os apóstolos é difícil de engolir. Tanto nos seus dias como durante toda a história da igreja, ele tem sido estimado como um dos maiores apóstolos. Agora, considere o que Paulo disse aos que vivem em Éfeso 7 anos depois, em 63 depois de Cristo, 3 ou 4 anos depois de sua partida. Nestes 7 anos, desde a carta aos Coríntios, ele realizou mais que em qualquer período de sua vida. Agora se descreve: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, versículo 8. 7 anos antes, ele se declarou o menor dos apóstolos e agora se descreve como o menor de todos os santos. O quê? Se alguém poderia se gabar disso, certamente seria Paulo. E lembre-se, quando escrevendo as Escrituras, você não pode mentir. Você não pode escrever jargões corretamente religiosos. Ele realmente se via desse modo. Essa evolução continuou e, pelo que constatamos, pouco antes de sua morte, ele escreveu uma carta a Timóteo na qual nós lemos: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, versículo 15. Agora, ele não é o menor dos apóstolos, nem o menor de todos os santos, mas ele se vê como o principal dos pecadores. Note que ele não disse, fui o principal, e sim, sou o principal. E ele que teve a revelação de ser uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Nunca perdeu de vista a grandiosidade do débito que tinha com o Salvador. O quanto mais Paulo servia, menor ele se via, enquanto sua humildade crescia progressivamente. Então seria por isso que a graça de Deus aumentava proporcionalmente quanto mais velho ele se tomava? Pelo que Tiago nos diz que Deus dá graça aos humildes, Tiago 4, versículo 6. Poderia ser também porque Deus revelou o seu caminho tão intimamente a Paulo que isso confundiu o apóstolo Pedro? Deus diz por meio de Isaías que ele habita, não visita, aqueles que são humildes. Quando nós habitamos com ele, nós nos tornamos íntimos dele. Subtítulo: Os dois poderes. Agora nós chegamos ao lugar onde encontramos os dois poderes do reino. Eles são o temor do Senhor e a humildade. Lembre-se, em capítulos recentes, observamos claramente que o temor do Senhor é o início para um conhecimento íntimo dele. Ainda assim, vemos que o mesmo é verdade com a humildade. O salmista declara: e ensina aos mansos, humildes, o seu caminho. Salmos 25, versículo 9. Deus revela seu caminho aos humildes. Ainda assim, alguns versos depois nós encontramos: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 25, verso 12. Na essência, aqueles que temem ao Senhor são verdadeiramente humildes, e os verdadeiros humildes
temem ao Senhor. Lembre-se que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Ainda assim, Israel só o conhecia quando as suas orações eram respondidas, as quais eram seus atos. Moisés temia ao Senhor e era também muito humilde. Você vê a ligação? Israel não tinha o temor do Senhor, Deuteronômio 5:29, bem como humildade, a qual nós vemos no exemplo de Josué e Calebe. O salmista faz uma ligação entre o temor do Senhor e a humildade como quase inseparáveis. Nós vemos isso repetidamente nas Escrituras. Um exemplo seria: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 15, versículo 33. O reino das trevas tem seus poderes também. Eles são o oposto do temor do Senhor e da humildade. Eles são rebelião e soberba. Nós os vemos em contraste em Provérbios. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Obstinado e teimoso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Provérbios 22, versículos 4 e 5. Você viu como a humildade e o temor do Senhor estão ligados entre si? Bem como a soberba com a rebelião? Jesus se humilhou mais que qualquer outro ser humano ou ser angelical, pelo que também ele foi mais exaltado que qualquer outro. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele também desfrutou acima de todas as virtudes do temor do Senhor. Portanto, a presença do Espírito de Deus com e sobre ele era sem medida. Veja Isaías 11, versículos 2 e 3 e João 3:34. Em contraste, Lúcifer, que era um querubim ungido, agora conhecido como Satanás, se levantou em soberba e se rebelou mais que qualquer um antes e depois dele. Portanto, ele fora lançado nas profundezas do abismo. Veja Ezequiel 28, versículos 14 ao 17, Isaías 14, versículos 12 ao 15. Mantenha em mente: as Escrituras mostram repetidamente que a habitação de Deus é nas alturas e que a habitação das forças demoníacas são as partes inferiores. Você verá repetidas vezes pela Escritura a soberba e a rebelião associadas com o baixo e a humildade e o temor do Senhor com o alto. Ser exaltado é habitar com Deus em intimidade. Subtítulo: Aqueles a quem Deus persegue. Deus resiste aos soberbos e rebeldes, Tiago 4:6, mas ele é atraído por aqueles que o temem, os humildes verdadeiros. No Antigo Testamento havia um grupo de pessoas servindo e adorando o Senhor como a Escritura prescreveu. Eles traziam sacrifícios de cordeiros e de bois, queimando incenso no santo lugar e trazendo ofertas de cereais. Ainda assim, Deus diz que aos seus olhos, os sacrifícios deles eram como o assassinato de um homem. Suas ofertas eram como se estivessem oferecendo-lhe sangue de porco, e seus incensos, que é um tipo de oração e louvor, eram como bendizer a um ídolo. Ele depois lhes disse o porquê. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 66, versículo 4. Em que ele não tem prazer? Sacrifícios que não são acompanhados de obediência. Veja 1 Samuel 15, 22. Em outras palavras, qualquer forma de adoração sem a presença do temor do Senhor. O Senhor atingiu estes adoradores severamente. Eles ficaram sem chão. Você consegue imaginar o choque dessas pessoas?
Eles acham que estão servindo e agradando ao Senhor somente para descobrir que Ele está sendo repugnado pela sua adoração. No entanto, em favor do seu povo, o Senhor nunca arranca pela raiz onde Ele não pretende plantar. Ele nunca derruba onde Ele não pretende construir. Ele então os encoraja dizendo o que o atrai. O homem que olharei, estimo, é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. A palavra hebraica para estimar é nabat. O dicionário Strong define essa palavra como olhar intensamente para considerar com prazer, favor ou cuidado. Então, na essência, Deus está dizendo: a pessoa que eu considero com prazer, favor e presto bastante atenção. Para simplificar, ele está dizendo: eu estou atrás dessa pessoa. É ela quem eu estou perseguindo. Tom Tenney, um autor contemporâneo e professor, tem o que considero ser um dos maiores títulos de livros da nossa geração, Os Caçadores de Deus. O livro descreve perfeitamente os corações daqueles que amam a Deus. Uma coisa é perseguir Deus e uma totalmente diferente é ter Deus perseguindo você. É isso exatamente o que Deus está dizendo aqui. Considere Davi. Deus instruiu ao profeta superior de Israel, Samuel, para ir à casa de Jessé, mesmo com os protestos de Samuel, porque temia a ira de Saul. Ainda assim, Deus continua o mandando ir, porque ele está atrás de um dos filhos de Jessé. O profeta passa por todos os 7 filhos mais velhos e finalmente o Senhor, em poucas palavras, diz: não, Samuel, não são estes rapazes mais velhos, mas aquele pequeno menino ruivo que está apacentando as ovelhas. É aquele que eu estou perseguindo. Por que Deus estava perseguindo a Davi ao invés de seus irmãos mais velhos ou outros homens de Israel? A resposta é encontrada no verso acima. Ele favorece e está atrás daqueles que são humildes, abatidos de espírito e que tremem diante da sua palavra. Os abatidos de espírito são aqueles que são rápidos em se arrepender em seu compromisso de se submeter à autoridade divina. Outra tradução registra deste modo: eu tenho prazer naqueles que são humildes e arrependidos, que me temem e me obedecem. Na versão TR-EV. Um espírito arrependido é outra forma de humildade verdadeira e do temor do Senhor. Então, na essência, ele está nos comunicando que ele persegue aquele que é humilde e o teme, aqueles que andam na virtude dos 2 poderes do reino. É por isso que nos é dito: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3, versículo 34. E novamente: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Salmos 31, versos 19 ao 20. É por isso que nos é dito no Novo Testamento para cingir-vos todos de humildade. 1 Pedro 5,5. E portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Deus, o Espírito Santo, está nos exortando com essas palavras por meio de Pedro, que talvez entremos em uma doce comunhão com Ele, que é a paixão do seu coração para nós, como queridos filhos. A escolha é nossa. Deus já preparou o caminho para andarmos com Ele e nos deu sua graça para fazê-lo.
Que Deus maravilhoso e Pai nós servimos! Agora depende de nós escutarmos e prestarmos atenção ao seu chamado para a sua câmara interior, onde Ele se manifesta. Nos próximos capítulos, discutiremos como Ele realmente faz isso. Questões para estudo. Primeiro, neste capítulo deixa-se claro que a humildade é geralmente mal interpretada como sendo algo fraco, lamentável e não direcionado, e frequentemente o verdadeiro humilde está sendo confundido como sendo arrogante. Enquanto você reflete sobre isso, você se lembra de pessoas que achava arrogante e eram na verdade bem humildes? Se sim, o que pode aprender desta incorreta avaliação? Segundo, reflita nos 3 aspectos da humildade: obediência a Deus, total dependência dele, nossa visão de nós mesmos e os exemplos bíblicos de cada um. Se você fosse confessar um desses como sendo o seu maior desafio, qual seria ele? E terceiro, em Isaías 66, um grupo de pessoas estavam servindo e adorando a Deus pela letra da lei, trazendo sacrifícios próprios, queimando o incenso próprio e fazendo as ofertas próprias. Ainda assim, o Senhor não teve prazer nessa adoração devido à falta de obediência deles. De que maneira nossa adoração pode estar desagradando a Deus, mesmo quando é instruída por líderes talentosos e com dons? Amém.